Então, quando você observa essa curva, se você tem nessa curva, nos teus controles, qualquer variação atípica, isso é um sinal de alerta. Então, por exemplo, se você tem um padrão regular de vendas e no determinado mês essa venda cai de maneira significativa, em auditoria, normalmente nós somos levados a observar esse padrão. Por que isso aconteceu? Mas você tem uma infinidade de indícios. Por exemplo, mudança comportamental. Assim, comportamental mesmo, de funcionário, de gerente, de sócio, sabe assim, na prática, né, o que eu observo é que muitas vezes, quando um cliente, por exemplo, acha, né, que está sendo roubado ou acha que tá tendo alguma irregularidade, normalmente ele já está. Assim, normalmente, quando ele acha, desconfiou, é porque já é tá. porque ele já está há algum tempo, entendeu? Quer dizer, mas você tem uma série E o que você recomendaria para esse tipo de pessoa que quer prevenir esses desvios? Assim, isso é aliar controles, né, controles internos, né, que a gente chama, que são, você tem a tecnologia. Controle interno, você tem uma série de processos que você, vamos dizer assim, amarra para melhorar a segurança das operações. Por exemplo, quem compra não pode pagar, quem vende não pode receber. Quer dizer, você tem uma série de adaptações que você faz nos processos, nos processos da empresa de uma maneira geral, e nos controles financeiros, que minimizam a chance de você, porque, Cara, por exemplo, eu nunca pensei nisso, hein? Quando a gente fala sobre... Isso que ele falou. Eu fiquei até refletido, eu falei, porque Tem que assim, ser um funcionário diferente, né? Quando a gente fala sobre... empresa grande, todas são assim, segregação de função, que é aquela coisa no banco, quem está operando o banco você ali... reduz facilidade. Né? Exatamente. E não só reduz facilidade, mas fica muito mais difícil, porque você passa a ter essa que a gente chama de segregação de função, que é quando você, para o meu trabalho concluir, eu dependo que você... Eu preciso ter... Tem que ter uma conexão. Tem que ter um conluio. Eu só vou conseguir empreender, a expressão, enfim, no roubo, se eu tiver a tua anuência, entende? Então, fica muito mais difícil quando você depende... envolve outro. Exatamente, entendeu? E a gente tem auditoria, alguns processos em controle interno, na verdade, né? Num programa de controle interno, a gente consegue parametrizar os processos da empresa de tal forma que o processo por si minimize a chance de roubo, de risco. Então, é por isso que muitas vezes você vê em algumas lojas, comércio, de uma maneira geral, você vê o cara, você entra numa loja, é atendido por um funcionário, aí você vai e paga no caixa, né? Ou seja, quem te vendeu não vai receber a venda, né? E aí você paga, e aí você vai lá na expedição, para o exemplo que você usou, das grandes lojas, essas grandes redes. Você entra numa dessas lojas de grande rede, você vai ser atendido por um vendedor. Ele vai te fazer a venda, vai te encaminhar para o caixa para fazer o pagamento, e você vai com comprovante de pagamento, você vai lá em outro setor retirar a mercadoria. Isso não é porque eles querem ter muitos funcionários, eles querem minimizar, e normalmente, o que é comum, né, é que o dono do negócio, do grande negócio, não está no negócio. Né? E esse é uma cultura que demora a mudar, que é o empresário, normalmente, ele só busca uma assessoria especializada quando ele já está tendo problema, quando, na verdade, ele deve fazer isso de maneira preventiva. Só que no escopo do empreendedorismo, da dificuldade, da burocracia, dos custos para empreender, da dificuldade de se empreender no Brasil, de uma maneira particular, não sobra, muitas vezes, espaço para o cara pensar no luxo, entre aspas, que não é luxo, é segurança, porque às vezes isso até tem uma relevância no resultado do negócio dele. Porque tem muitos negócios, tem muitos negócios que se perdem por conta de roubo. E aí, o cara não vai pensar assim, vou contratar uma consultoria para melhorar os meus processos, para que o negócio funcione, sem que eu precise estar aqui supervisionando. Eu posso estar na minha casa descansando, dedicando mais tempo a outros negócios, a família, e o negócio está funcionando. Então, você tem algumas medidas que você adota, que são controles e tecnologia. Na questão de controle, também,
Acho que eu te falei sobre o exemplo que eu citei, que é o cara que você tem lá um funcionário aqui, que você tem um cara que é responsável pelos pagamentos. Se você der autonomia para ele entrar no banco, pagar e ele autorizar, normalmente a tendência é que você tenha problemas, porque o ideal é que você tenha alguém que vá lá agendar os pagamentos e você tem um outro que é o autorizador. Não por acaso, os sistemas bancários, que muitas vezes você, como um empresário, você exerce esse papel de você pagar e você autorizar, mas que, via de regra, se você está num contexto empresarial, o ideal é que você tenha um profissional que vai fazer os agendamentos, né? E um outro que vai fazer as autorizações, porque aí você cria uma segurança, que eu falei, segregação de função, né? Mas a dica de ouro, né? Que a gente já falou sobre isso, mas a dica de ouro, eu acho que para qualquer negócio, como eu já disse, é estoque. 80% dos roubos, desvios, das irregularidades vão passar pelo estoque. Basta controlar o estoque? Não é que o estoque é você controlar, botar uma chave e ninguém ter acesso. Não é isso. Se você tem um controle efetivo de estoque, você sabe entrada e saída. Você sabe, eu comprei 10, vendi 6, eu tenho que ter 4. Se você tem esse controle, todos os controles funcionam, porque é isso.